internauta do Bocão News, começa agora mais um programa Fato e Opinião, mas desta vez nós vamos fazer uma retrospectiva dos assuntos que dominaram aí o nosso noticiário político em 2018. Hoje uma edição super especial, nós temos aqui os melhores repórteres de política do Bocão News. Tá vendo? Temos aqui do meu lado direito Bruno Luiz. Opa! Eliezer Santos. Olá, gente. E do meu lado esquerdo, Vitor Pinto. Olá. Olá. E Henrique Brinco. Tá vendo? E Mais eu, uma vez. Juliana Nobre, aqui com vocês. Bom, a gente separou alguns temas, né? Claro que não vai dar pra gente falar todos os principais temas de política que ocorreram. Que ano, hein? Foi um ano bem atípico, né? Que movimentou... Atípico, eu não sei nem se essa palavra consegue definir, Não se é? cabe somente Tá ela. difícil fazer retrospectiva nesse ano. Até derrubou o papel aí. A gente comentando aqui até nos bastidores, foram assuntos, né, da política nacional que totalmente os braços aqui na política baiana, né, então movimentou muito. A gente vai começar aqui porque foi o primeiro assunto do ano de 2018, que foi no dia 24 de janeiro, que o colegiado do TRF4 condenou em segunda instância o ex-presidente Lula. Então, esse foi o primeiro assunto do ano e que movimentou a política brasileira e a política baiana, com certeza. Com implicações no resto do ano inteiro, né? Exatamente. Ali começou meio que a parte 2 do Calvário de Lula, né? Exatamente. A segunda temporada Sim, da novela, né? Da novela. Que ia ser Foi arrastada. algo, eu acho que, emblemático, porque nunca se imaginou na história do país um presidente preso, né? Nós vimos aquela imagem do Lula, né, no sindicato lá dos metalúrgicos em São Paulo, né, depois da condenação TRF4, né, ele sendo ovacionado, né, pela multidão, né? Tem fotos, inclusive, do Ricardo Stuckert fantásticas, assim, dele, né, com todos os eleitores, né, tocando nele como se fosse uma divindade, Game of né? Thrones, assim, né? Da imagem. E foi tão diferenciado que ele foi condenado, mas ele não se entregou na hora, né? Então ele ainda passou toda uma madrugada articulando como seriam as eleições em 2018, Sim. né? Inclusive ele gravou vídeos dentro do sindicato Que foram usados depois, que foram né? usados na campanha. Os petistas continuaram mantendo a candidatura de Lula a presidente, né? E aí a gente tem todo esse desdobramento que eles foram até o último minuto mesmo do E segundo os petistas tempo. não queriam deixar, né? Ele Não, sair do sindicato, tem exato. imagem. Inclusive, ele aproveitou também para gravar os programas eleitorais, né, dentro do exato. sindicato. Tudo mais. Porque a condenação foi em janeiro, mas É. aí com o desenrolar dos embargos, declaração, Sim, que são atos isso. protelatórios e tal, Ele tentou recurso, abriu, né? acho que 7 de abril, 7 de abril que ele já foi preso. vai preso realmente. E aí entrou pra história, porque você vê primeira vez um ex-presidente preso dessa forma, sem estar nesse jogo, como a gente já viu, da questão militar, naquele período de 64 para cá, mas assim, realmente condenado pela justiça e preso, apesar dos petistas alegarem ser um golpe para poder tirar Lula do jogo eleitoral, mas mesmo a prisão de Lula, que eles achavam que poderia ser criada uma comoção nacional, como um fato que levaria ao retorno do PT ao poder, mas mesmo preso, Lula ainda foi uma peça, movimentou player, bem, né? foi um jogador que movimentou bem o jogo do xadrez eleitoral, só não teve o sucesso. Eu acho que a principal implicação desse fato aí, a primeira, né, é a partir do momento que ele é condenado em segunda instância, você já começa a questionar a possibilidade dele ser candidato, né? Porque você abre aí para aquela jurisprudência do STF, do STF, na verdade, não, da lei da ficha limpa, Sim. né? Que condenados em segunda instância não podem ser candidatos. E aí abre margem também para depois ele ser preso, né? Mas aí ainda vai ter a questão dos recursos e tal. E a primeira implicação direta é essa, né? De você começa realmente a questionar se Lula conseguiria ser candidato ou não. E aí... A gente meio que já sabia que ele não seria candidato, né? Mas o PT tentou levar essa Até o farsa final. até o final. O que pode, inclusive, ter prejudicado na eleição, que no final se colocou como candidato
o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que talvez se essa estratégia de tê-lo como candidato desde o início pudesse trabalhá-lo como candidato, né? E aí... Ficou como poste, né? E Haddad chegou no Exato. segundo turno por causa daquela ideia. Haddad é Lula, Lula é Haddad, aquela identificação, mas... Que não colou e o segundo segundo turno foi tragado totalmente pelo diferente. antifetismo, né? Mas todo mundo fala que o mais certo de toda essa nuance, de todo esse fanatismo, de todo esse sebastianismo em torno de Lula, era Jacques Wagner, que foi o que mais... Wagner conseguiu prever o que é que seria da questão de Ciro Gomes, da questão da oposição a Bolsonaro, a Geraldo Alckmin. Porque se o PT, eu acredito, se o PT tivesse junto com Ciro Gomes, numa pegada de uma campanha, como foi a campanha de Ciro, poderia Bolsonaro até ter ganhado a eleição. As pesquisas não indicavam isso. Poderia até Bolsonaro ter ganhado a eleição, mas não da forma como ele ganhou, de uma forma fácil como ele ganhou agora nesse segundo turno. Apesar de que no segundo turno deu uma... Porque acho que a vitória seria maior, né? Mas aí pro fim da campanha, Haddad teve uma diferença de 10 pontos. E aí ele não, pouco tempo pra conseguir. ele não termina tão mal assim a eleição, né? Teve uma quantidade de votos alta, né? E saiu com o capital. Acho que a Haddad até conseguiu sair da eleição maior do que ele entrou, né? Ele conseguiu, ao fim, desenvolver uma personalidade, desenvolver a identidade própria e se colocar aí como um possível líder da esquerda, né? Capitalizar isso para ele, apesar de que até agora ele não... acho que não... nenhum movimento dele nesse sentido. Eu acho que o Ciro, ele conseguia... o fato dele só não ser do PT, eu acho que ele já ajudava muito. Porque o discurso do Bolsonaro é o antipetista. Perdia a carga de antipetismo, sim. E o Jacques Wagner, você pontuou muito bem, assim, o Jacques Wagner era uma pessoa consciente ali dentro do partido. Né? Mas ele se tornou isso, né? A consciência crítica do PT. O PT tem essa ala, né? Gleisi Hoffmann, que é aquela ala mais estridente, né? Mais fora da caixinha. E o Jacques Wagner, eu acho, inclusive, que o PT baiano, acho que vai ganhar um protagonismo muito forte a partir do ano que vem, assim, né? O Rui Costa, inclusive, assumiu a campanha de Haddad mesmo, né, no segundo turno e tudo mais. Mas eu não sei se o PT volta... aí já estamos fazendo uma projeção aí. Eu não sei se o PT volta tão cedo, não, ao Planalto. Eu acho que ele saiu muito ferido. É um partido que está muito estigmatizado. Sim. Né? Acho que Bolsonaro vai usar isso também. Até se ele estiver mal, ele vai dizer que pegou uma herança do PT e vai usar essa pecha... Até os outros partidos de oposição também, né? De esquerda vão usar isso. O PT resiste muito a abrir mão desse protagonismo da esquerda e dificulta a composição, que poderia colocar Ciro em uma condição melhor no segundo turno, talvez, né? É verdade. Um outro ponto que eu acho interessante a gente comentar também é que esse ano ficou tão evidente questões jurídicas, né, no Supremo Tribunal Federal, que mostra uma confusão de interesses. Questões político-jurídicas, exatamente, né? Então a gente teve do judiciário. Vários momentos e que a gente ainda tem até o final desse ano também, né, essas questões políticas muito envolvidas dentro do Judiciário Nacional, só para a gente pontuar. Então, a gente teve, inclusive, no dia 21 de março, a gente pontuou aqui a briga entre os ministros Roberto Barroso e Gilmar Mendes, né? Eles trocaram lá ataques pessoais, todo mundo viu, e acho que a gente nunca viu um momento como aquele dentro do plenário. Joaquim Barbosa com Gilmar Mendes. Com Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, né? Sempre tem que ter Gilmar Mendes. Gente, se não tiver um barraco no STF, não tem graça. Não vai passar ileso. Mas dessa vez o ataque foi muito pessoal. O Barroso fala o seguinte: você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com o atraso. Foi. Eu acho que ele expressou realmente o que muitos ali pensam, né, do Gilmar Mendes, mas ninguém tem coragem de falar, né? Porque o Gilmar Mendes é uma figura difícil. Porque o Gilmar Mendes o Gilmar Mendes, ele conduz as coisas de uma forma que ele leva, acho que o sentimento da pessoa tão ao extremo que ela não tem outra coisa senão externar. Acho que foi o que aconteceu com o Barroso ali. Ele foi tão provocado que ele atacou. O Supremo é tipo assim, aquela família que se reúne, se não tiver um barraco ali, não tem graça, não tem graça. A grande família. Gente, eu queria também só pontuar duas coisas durante esse ano da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, né, que até então, aí, depois de 9 meses, o caso começa a se elucidar, mas aí a gente ainda não tem, de fato, quem matou Marielle Franco. Eu acho que, só para pontuar, eu acho que
foi nesse caso que começou a ganhar força essa coisa da fake news, né? A gente vai pontuar as fake news, sim. mas assim, eu vi coisas escabrosas sobre essa garota, assim... Compartilhada por uma desembargadora, né? Uma jornalista, inclusive, né, Joyce Hasselman, né, todo mundo conhece, né, foi eleita aí deputada por São Paulo, colocando em dúvida realmente, né, a questão do... Sem nem ter começado a investigação ainda. Então, eu acho que foi muito emblemático e, assim, o caso foi tão forte que da Marielle saíram 3 deputados estaduais lá no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que é importante pontuar isso. E perdemos também Valdir Pires, né? Aqui no estado, sim. Um político que foi governador da Bahia. Vereador, ministro, né? Um nome, um exemplo de político, podemos dizer assim, aqui no estado da Bahia. Só um detalhe, o velório dele foi no Mosteiro de São Bento, bem ali na véspera de São João. Foi muita gente veio, né, do país inteiro aqui pro velório. E na ocasião, eu estava cobrindo à tarde, Fernando Haddad estava lá. E aí eu perguntei ele sobre a possibilidade. Eu perguntei ele sobre a possibilidade dele realmente assumir a candidatura de Lula, mas ele não, ele acreditava que o TSE liberaria a candidatura, o que não aconteceu. Mas ele já estava aqui fazendo costuras com Wagner. Então foi um momento fúnebre, mas não deixa de ser político também. Exatamente. Isso foi em junho. E em agosto, o TSE barrou a candidatura do ex-presidente Lula por 6-1. Né? Os ministros, então, decidiram o futuro político do petista. E foi um julgamento longo, né? Que entrou pela madrugada. Dia 31 para o dia 1º. Porque começaria a propaganda política, não é? Exato. No dia seguinte. E aí eles precisavam julgar se Lula poderia aparecer como candidato ou não. Né? E aí teve toda aquela reunião, se seria Jacques Wagner, se seria Fernando Haddad. E Wagner chegou a conversar com Lula já, preso, e colocou lá os pontos dele. Por que ele não seria o candidato? Tem a informação de que o Wagner ouviu muito a esposa dele, né, a Fátima Mendonça, né, teve uma decisão, um papel importante para que ele não fosse candidato. O Wagner estava com a eleição garantida. Tinha 8 anos que ele pode ficar ali no centro do poder, articulando muito, que a gente sabe o poder de articulação que Wagner tem, que ele utilizou na gestão dele, que ele utiliza até hoje. O pessoal fala que ele tem esse canto da sereia de conseguir arrumar todo mundo, de opositor a governista. O diálogo dele com todo mundo é bem... Isso, que é a escola Lula de fazer a relação institucional. Isso aqui também, né? Auxilia Rui no início. E o nome dele foi muito cotado. Ele tinha uma eleição garantida para o Senado, como eu falei. Fica 8 anos no Congresso. Muita gente falava que ele não queria perder a questão da eleição garantida por causa de um foro privilegiado. A oposição sempre apontava isso como o principal motivador para Wagner não ser o candidato a presidente. Mas mesmo ele não sendo o candidato, ele assume o protagonismo em toda a campanha de Fernando Haddad. Porque você tem Rui e Wagner na linha de frente, você tem os marqueteiros, o marqueteiro deles, que no caso é Sidônio Palmeira, também na linha de que frente, ali no marketing de Fernando Haddad. Ele ia semanalmente a São Paulo participar dessas reuniões para articular a questão do marketing da campanha. E se Haddad tivesse sido, aí a gente vai na futurologia, tivesse sido eleito, hoje Rui Costa e Jacques Wagner estavam nadando de braçada e iam controlar lá o Palácio do Planalto. Mas assim, Wagner foi eleito bem, Rui foi eleito bem e conseguiram manter o estandarte do PT aceso, levantado no Brasil. Porque o Nordeste é quem segura hoje a onda do PT. E graças a Wagner também e Rui. Um partido nordestino, né? Assim, praticamente. O resultado da eleição resvalou nisso. Vale ressaltar também que pode ter sido também um dos motivos de Wagner não ter topado, né, ser o candidato, porque meses antes Wagner chegou a ser citado, né, numa operação que investigou a Fonte Nova. Foi indiciado. Chegou. O nome dele foi envolvido, né, então gerou aquele medo, né? Se Jacques Wagner fosse a presidência, a vida dele com certeza seria revirada. A história dos relógios. Exato, lembrando, né? também que nessa época, quando ele foi alvo da operação, o nome dele já estava circulando como um plano B dentro do PT. Isso, e ele passa a ser suscetível a esse escrutínio, né?
tanto público, por exemplo, da própria imprensa, de vasculhar mesmo a vida dele, como acontece com os outros candidatos, e também da própria justiça, né? Chama a atenção, aí ele começou a ser alvo muito nesse contexto, né? Dentro do PT, Wagner, lógico, é aquele puro sangue, né? Um petista acirrado ali. E nós temos Fernando Haddad, que sempre foi considerado o mais tucano do PT. O filho mais novo de FHC, né? E essa eleição foi tomada justamente pelo antipetismo. Então, o nome de Fernando Haddad também veio para tentar quebrar essa questão do... Né, não é um petista puro sangue, ele também consegue se articular com partidos da direita, partidos de centro. Então, essa opção de Fernando Haddad também surgiu dentro desse contexto. Apesar de que a tática no primeiro turno também prendeu muito ele a Lula e ao PT. Mas eu acho talvez que também se ele que levou ele ao segundo turno. Sim. Acabou sendo... E o que também levou a Bolsonaro a vencer a eleição. Foi uma faca de dois gumes aí para ele. Exato. Mas eu acho que a gente vai entrar no Bolsonaro já agora, não? Vamos. Eu acho que o que mudou o cálculo aí, né, porque todo mundo estava contando já, né, que o Bolsonaro seria desidratado no segundo turno e tal. Mas eu acho que o que mudou... Neto que o diga. Foi a facada, eu acho. Que ninguém contava com isso. Porque com isso, o Bolsonaro não participou de debate, o Bolsonaro não foi confrontado, ele fez a imagem de coisa... né? Porque... Uma facada santa, como diria Malafaia. Foi uma facada providencial. Então o cálculo mudou, né? E ninguém podia bater diretamente no Bolsonaro, porque senão ele poderia se vitimizar com isso, porque ele estava convalescendo do hospital. E ele também não era confrontado, as ideias dele não eram confrontadas, né? As pessoas faziam a campanha no WhatsApp. Na verdade, ele foi eleito sem apresentar ideias. Sem apresentar ideias. O maior inimigo de Bolsonaro era ele mesmo. Era aquela... E o entorno, né? Mourão falou... Não, mas assim, filhos que ainda falam. A campanha dele só iria desmoronar, de fato, se realmente ele tivesse ido para a linha de frente da campanha e tivesse dado escorregadas que os adversários iriam aproveitar. Ele não estava na linha de frente para dar essas escorregadas. Então, ele se tornou o maior inimigo dele mesmo. Não tinha nada que ele escrito conseguiu, na mão, né? Não tinha nada escrito na mão. Então, ele conseguiu segurar a onda, como eu falei, a facada santa que Malafaia até falou, tirou ele do jogo da linha de frente, mas manteve a campanha dele acesa ao mesmo tempo os principais articuladores. E ele conseguiu aglutinar em torno dele o sentimento de antipetismo, né? Porque forte. Os outros candidatos sumiram, né? Tiveram desempenhos vergonhosos. E olha que nós tivemos uma disputa super pulverizada, porque nós começamos com 19 candidatos e até o início da campanha já eram 13, que ainda é um grande número, né? E tinha candidatos ali de diversas correntes, né? Vamos dizer assim. Mas ele conseguiu se sobressair com esse discurso do antipetismo, além da facada. Dessa miscelânea dos 19 candidatos, a gente pode destacar a derrocada de Marina e de Alckmin, a ascensão que de tinha Ciro, o maior tempo de TV, isso, né? A ascensão de Ciro e de Haddad como opositores ao Bolsonaro, ao surgimento dessa nova força que é o PSL em torno de Bolsonaro. E não pode esquecer de Cabo Daciolo. A performance do Cabo Daciolo. Cabo Daciolo roubou a cena. De um monte. Glória a Deus. Glória a Deus. Não, eu acho assim, só para pontuar essa história do Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro serviu até para dar uma lição, até para nós jornalistas mesmo, né? Que às vezes a gente, né, aqui em Salvador, a gente discute o mundo ideal, né, do Rio Vermelho, sabe? A gente fica tomando cervejinha, comendo acarajé e discutindo um mundo que a gente só vive, né? E o Bolsonaro trouxe um Brasil que existe, que é forte, que é o Brasil conservador, que é o Brasil contra o aborto, o Brasil religioso, o Brasil que é contra os LGBTs, contra os direitos das mulheres. Então, eu acho que serviu para dar voz, porque às vezes, muitas vezes, eu acho que a gente deveria até fazer essa autocrítica, a gente abafa muito essas vozes. E, assim, é uma panela de pressão. Eu acho que o Bolsonaro serviu para explodir realmente essas vozes que estavam sendo sufocadas ao longo dos últimos anos. Então, eu acho que é muito simbólico. É bom você tocar nisso, porque a gente comenta, né, que é a questão do antipetismo, mas pode não ter sido isso também, pode ter sido as pautas conservadoras. Que muita gente eu acho que o antipetismo é o fator primordial, mas tem uma pauta moral aí também forte. Ele tinha um público eleitor dele, porque defende, com essas pautas que gosta morais, das ideias dele. Mas o que pesou
no impulsionamento da campanha dele foi ele se tornar o antipetista. Eu acho que se Geraldo Alckmin tivesse mais próximo, ou algum outro candidato tivesse mais próximo, dizer assim, esse daqui pode derrotar o PT. Aí entra a história do voto útil. Aí muita gente iria migrar para tentar derrubar o PT. Eu acho que o foco foi esse, tirar o PT do poder. Mas eu acho que tem uma coisa também, que essa pauta conservadora que o Henrique falou, ela ganhou força numa proporção que ninguém conseguiu frear, porque aconteceu na rede social. Ela não se pautou em debate de TV, ela não se pautou em nada. Justamente porque a grande mídia sufoca esse debate. Eu acho que faltou para a imprensa. A imprensa fez um trabalho digno, né? Eu também vou defender aqui a nossa categoria. Mas eu acho que faltou a imprensa rebater os argumentos. Eu acho que a imprensa, durante os governos do PT, né, nos últimos 10 anos, eu acho que a imprensa sufocou muito esse debate, mostrando apenas um viés ideológico. E eu acho que essas pessoas se sentiam muito excluídas, né, muito tolhidas de expressar opiniões. Houve uma espiral do silêncio aí, né? Houve um processo desses aí, quando surgiu alguém que conseguiu inserir esse tipo de debate e disputar pauta, essas narrativas na imprensa, as pessoas foram encontrando... A gente teve isso com o Marco Feliciano, né? Inicialmente. Tivemos com o Eduardo Cunha também, que trouxe uma pauta mais conservadora. Eduardo Cunha, hoje preso. E Bolsonaro ascendeu aí e conseguiu tomar isso para ele muito bem, né? Conseguiu lidar com essas pautas muito bem. Falando em redes sociais, né, nós tivemos também uma eleição, um momento único no país, porque todo mundo se falava de política, né? A gente comentou assim aqui várias vezes que a gente estava num bar e pessoas estavam falando, no salão de beleza, as pessoas estavam falando hiperparticipação. Só que nem todo mundo tinha um embasamento do que estava falando. Por quê? Exato. Porque as redes sociais, as fake news. Então foi a eleição das fake news. Né? Então, se falava muito, mas pouca gente com embasamento do que estava realmente falando. Eu achava engraçado que algumas pessoas... Não, mas é porque teve isso e aquilo, X pessoas com X%. Eu vi no WhatsApp. O WhatsApp virou fonte, virou fonte. E a gente viu isso. Primeiro, que os grupos de família eram os principais propagadores de fake news. Sim. E segundo, que pessoas passaram a ter o WhatsApp como uma fonte de informação. E gente que via um link que estava organizadinho ali e tal, e não tinha o senso crítico de tentar discernir se realmente aquilo era verdade ou não. Ou também simplesmente queria acreditar naquilo, né? Queria reforçar seus próprios argumentos, suas próprias convicções, né? Eu fico na dúvida quanto a isso, porque assim... Em viagens ao interior durante a campanha, em conversa com algumas pessoas de ciclo social que eu sei que não tem essa formação de discernir fake news de não fake news, algumas pessoas que eu conversei, me passavam links ou debatiam numa roda de conversa usando, por exemplo, um site que só tinha fake news. E mostrava e dizia que viu nesse site e achava que era verdade. Aí quando você entrava com a argumentação, mostrando uma notícia foi dada por um jornal. De credibilidade. Que são a mídia tradicional. Aí ele caía a ficha. Aí a pessoa caía a ficha. Pelo menos eu presenciei 3 amigos que acreditavam piamente em links que eles receberam de correntes, que quando depois você ia argumentar, mostrava por A mais B, mostrava pesquisa, estudo e tal, aí ele caía a ficha e via que estava sendo vítima de uma fake news. Mas eu acho que, por outro lado também, se a gente for pensar que as maiores disseminadores de fake news foram do eleitorado de Bolsonaro, né? O eleitorado de Bolsonaro foi quem mais disseminou fake news, inclusive de acordo com pesquisas, né? A maior parte dessas fake news eram desfavoráveis a Haddad. E esse eleitorado de Bolsonaro, em suma, é um eleitorado que é mais escolarizado, sim, mais rico, e que recebeu uma melhor educação e que tinha como fazer esse discernimento. Acho que a gente tem também um outro aspecto, né? De gente que realmente quis acreditar e reforçar sua convicção com isso, porque achava que a informação... Eu acho que ele era o que disseminava. Ele era o propagador. Mas quem recebia não sabia
distinguir. Não, e as pesquisas mostravam que o eleitorado do Bolsonaro era um eleitorado de nível superior, um eleitorado mais jovem, que tá assim, tem mais acesso, sabe lidar melhor com as redes sociais. A classe escolarizada, elitizada, vamos botar assim, classe A, B, não tem força para eleger presidente da República. A força tem influência. Eles têm a consciência para disseminar, mas não tem. Tanto que a gente viu o que aconteceu com a reportagem da Folha, né? Que a classe CD, grandes empresários montaram. Mas eu acho que a classe CD também recebeu esse conteúdo, não questionou muito, porque essa eleição também foi muito apolítica. Tinha rejeição à política, né? Tinha uma rejeição à política. Então, assim, qualquer conteúdo... Inclusive, aliás, eu até já falei aqui no Fato e Opinião, em outra edição, e eu acho que é bom pontuar, assim, o Bolsonaro, ele não foi eleito com a ampla maioria dos votos, ele ganhou dentro das regras do jogo, mas se você pegar os votos brancos, nulos e abstenções, mais o voto do Haddad, ele é minoria, né? Então o Bolsonaro ele precisa ter consciência disso, que ele não é o rei, não é o imperador, e ele não tem o apoio da maioria da população, inclusive, né, as últimas denúncias que saíram aí, né, eu acho que o eleitorado dele também está acordando um pouco, né? Eu acho que na ocasião da pós-eleição, a gente comentou aqui, até quando vai durar a paciência do eleitor de Bolsonaro? Em 6, 8 meses de governo, ele nem assumiu, já teve denúncias aí com relação ao filho. Já assim, começa... Quem senta na cadeira do governo vai sofrer também. E já começa, inclusive, desmistificando as promessas feitas durante a campanha. Começa a flexibilizar tudo, porque precisa gerenciar. E foi um chove de voltar atrás, né? Não, eu vou fazer... Seriam tantos ministérios. Até agora, a hora dele fazer isso é agora. A hora de recuar realmente é agora. Porque quando tiver lá com a caneta e um exemplo... canetar um projeto de lei, eu quero ver como é que vai ser para voltar atrás. Então, até então é considerável ir e voltar nas ideias, mas eu quero ver quando depois que sentar na cadeira e tiver com a tinta na caneta. E até quanto também isso dele é estratégico, né? Porque o que eu percebi de Bolsonaro ele joga aquela cortina de fumaça, diz uma coisa, depois quando houver repercussão negativa, ele não disse isso não. Fake news, alguém, esse negócio assim. E a imprensa que disse foi a Folha de São Paulo que falou. É verdade, vai jogar pra Folha. Só pra pontuar também, que eu acho legal, que foi a eleição também que desmistificou o tempo de televisão, né? Que era todo mundo fazia suas coligações ali de acordo com o tempo de TV. Que foi feito isso com Geraldo Alckmin, que se mostrou... ficou aí visivelmente que não é o tempo de TV que determina que não determina a eleição. Então, essa eleição foi das redes sociais. O coordenador de campanha de Alckmin, que foi o prefeito Assemineto, dizia que a gente está esperando começar o tempo de propaganda na TV para a gente, né, ver uma reação nas pesquisas. Não, Bolsonaro vai desidratar, aquela coisa não aconteceu. Aí chegou uma semana depois... E ficou no teto. Aquela história do teto. Não, ele chega a 22% ali. Depois ele desidrata. Na hora o teto do Bolsonaro ia crescendo, ia batendo na laje, ia crescendo, ia batendo na laje, ia crescendo. E Alckmin teve uma performance vexatória nessa... E a gente não pode deixar de destacar. Eu acho que o fenômeno dessa eleição foi Bolsonaro. Ninguém esperava. Isso aqui ficou nessa história de teto. E até que ponto... Tudo o que foi ao entorno dele, uma campanha barata, a gente não tem marqueteiro. É tudo que está em torno é marketing. O livro que tinha na mesa dele, a prancha de surf, o fato de Bolsonaro sentar ali e receber o embaixador acho que era o braço direito de Trump, com iogurte, o queijo, o pão na mesa. Aquilo tudo faz parte da estratégia, é construído. Da mesma forma como o discurso de Lula, a forma como Lula se comportava em determinadas situações também foi construída, não foi algo natural. Lula, para ganhar a eleição de 2002, foi moldado por Duda Mendonça. Tomou um banho. Porque não era o Lula original do Lula Raiz. O Lula Raiz de 89. Mudou muito. Bolsonaro na mesma pegada. O fato de fazer um vídeo caseiro, né, em casa, sendo que ele se aproxima. Gente, ele tinha a seu favor empresários fortíssimos que poderia doar aparato, estrutura. Ou como pessoa física, para não ter implicação na justiça eleitoral. Mas ele preferiu fazer assim, porque demonstrava isso. Porque a eleição americana foi construída dessa forma também.
Algumas estratégias de Bolsonaro foram estratégias trumperianas, vamos botar assim. Tanto que o estrategista de Trump teve reuniões aqui com o filho de Bolsonaro. Então, assim, soube aproveitar bem, fez do limão a limonada e é o presidente da República. E construiu uma terceira via. E deu muito certo, porque é o momento que o eleitor brasileiro ele está repudiando o político tradicional, que gasta muito dinheiro em aquela campanha. Estrutura toda de... Então, ele fazendo aquele vídeo tosco com qualidade ruim, uma live no Facebook. Exatamente. E ele se aproxima, não é, do Gera eleitor uma dessa forma, né? Você vai lá, você comenta, ele vai, responde você. Não tem aquela estrutura, aquela coisa... Comendo pão com requeijão em cima da mesa. Isso. O pão com leite condensado, né? Que ele gosta de comer, essas coisas, né? Falamos de Bolsonaro, mas vamos falar também... Desculpe interromper. Não, porque a gente vai surgindo, vai lembrando das coisas. Uma figura que eu acho que é importante pontuar é o Olavo de Carvalho, que muita gente não levava a sério. O astrólogo. É o astrólogo. O ex-astrólogo, né? Que todo mundo achava uma figura, né, histriônica, uma figura polêmica, mas que ninguém nunca levava a sério. Ele já emplacou ministro no governo Bolsonaro. Né, e aí a gente... Os filhos de Bolsonaro adoram ele, são extremamente ligados, ele tem uma influência intelectual muito grande na família Bolsonaro, né, nesse núcleo. A literatura do Olavo de Carvalho, né, gostem ou não, eu acho que é importante até nós começarmos a acompanhar, porque ele vai ter muita influência, eu acho que nesse próximo governo aí. Bom, Câmara dos Deputados também foi bastante renovada, né, e aí figurões da política, raposas da política não foram eleitas, inclusive daqui da Bahia, então é importante pontuar que a Câmara dos Deputados está bastante pulverizada, né? Levou aí com essa onda de Bolsonaro, fez a segunda maior bancada da Câmara, a primeira continua ainda com o PT, mas o PSL... Isso deve mudar com janela partidária, né? O pessoal deve... Mas é importante pontuar que né, começa também muito conservador a Câmara dos Deputados. Bom, a gente falou, né, da eleição do Bolsonaro e isso, com certeza, impactou aqui nas eleições do Estado. Né? Só relembrando que também no dia 7 de abril, que foi o último dia, né, a ACM Neto... Foi 7 de abril ou 6 de abril? 6 de abril, né? 6 de abril, a ACM Neto anunciou que não seria candidato Guerreira Zeferina, lá na inauguração ao governo do Estado, que foi muito tenso, né, esse período, que a ACM Neto era, né, candidatíssimo ao governo. Era o único candidato da oposição. Mas tudo levava a crer que ele seria o candidato. É porque na oposição só havia o nome dele. Exato. Em destaque. Ele mesmo trabalhava. Ele construiu o nome como liderança ele não deixou outra liderança aparecer, né? Não sei se ele não deixou, dele, né? Que ele não... mas não tinha outra opção ali dentro. O Zé Ronaldo foi uma solução tirada da cachola, assim, de uma hora para outra, porque precisava alguém... para não ser WO, né? Alguém precisava marcar presença ali dentro do grupo dele, mas ele era o único nome. E todos nós aqui cobrimos esse momento, reuniões feitas horas antes, às vésperas. Muitas vésperas do anúncio, ele colocou que seria candidato ao governo do Estado, estava na dúvida de que seria ou não seria, né, talvez soubesse que seria derrotado pelo governador Rui Costa, que estava muito bem nas pesquisas. Ele foi e voltou atrás várias vezes. Várias vezes, né? E ele tinha um grupo político que hoje está desfacelado, todo mundo sabe. Tinha um grupo político que apostavam todas as fichas nele, mas que naquele momento ele pensou somente em si e não foi adiante. E você tinha aí a informação? Eu lembro que no período era uma tensão danada, ainda mais a gente ali na rádio, porque qualquer movimento novo tinha que... Eu lembro que tinha informação que Neto foi dormir, na verdade nem dormiu direito, mas assim, avançou a madrugada, candidato e amanheceu de manhã e amanheceu desistindo. E ali aquela cena, a cara de derrota dos adversários, o choro de Bruno Reis, o choro de ACM, o choro de quem seria prefeito, e aí o choro de quem tirou o doce da boca da criança. Então aquela cena. E áudios no WhatsApp de aliados xingando a ACM Neto, revoltadíssimos, dizendo que ele acabou com o grupo. E aí depois foi aquela correria para ver quem iria assumir a cabeça de chapa. Então a formação da chapa majoritária começou a avançar.
mudou bastante as peças, que gente que não ia entrar em chapa majoritária começou a ser cotada. E mudanças de partidos ali também de última hora, né? Porque só tinha até o dia 7 de abril. Contas, né? Muita gente que estava conta... esperando a Semineto anunciar se seria ou não para poder decidir seu futuro. Né? E aí, de última hora, tiveram que... Eu acho que alguém que o único deputado do grupo de Assemineto que saiu antes da decisão dele foi... Cajado. Foi pro PP. Depois da pedida. Mas as informações que eu tive foi que ele já tinha uma orientação, assim, que ele já sabia do que aconteceria. E ele viabilizou. Eu acho que ele fez uma boa análise de ACM Neto, né? Ele viu que Neto não tinha segurança se ia derrotar Rui ou não, porque Neto só sairia da prefeitura se ele tivesse muita certeza de que derrotaria Rui. E ele viu que seria uma eleição difícil para ele. Então acho que Cajado provavelmente percebeu isso e olha, vou tocar o meu barco aqui, pegar meu banquinho e sair de mansinho. E para Neto também se viabilizar no governo federal também era muito incerto. Exato. Então, dependia do desempenho de Geraldo Alckmin. Abraçou Geraldo Alckmin, vale destacar que Neto foi fiel a Geraldo Alckmin até o final. De Zé Ronaldo. Que na reta final do segundo turno declarou apoio a Bolsonaro no debate da TV Bahia. Que, inclusive, Neto, depois que ele não ficou até o final, depois que isso aconteceu. Eu acho também que essa nota que o Neto deu logo após o Zé Ronaldo declarar o apoio ao Bolsonaro, eu acho que foi um jogo meio que ensaiado ali, porque eu acho que o Zé Ronaldo estava percebendo que ele ia ter uma derrota acachapante mesmo, e aí eu acho que foi uma estratégia de última hora para tentar subir. Agora, no debate da Record, assim, foi antes da TV Bahia, né? Foi o último. Mas no debate da TV Record, Zé Ronaldo já me parecia um tanto quanto desesperado. Porque antes ele falava, eu ganho o primeiro turno. E no debate da Record ele começou a implorar para ir para o segundo turno, para que as pessoas, ele dizia, para que as pessoas deem o direito da gente prorrogar esse debate. Então acho que ali no desespero ele começou a pensar em outras formas de se viabilizar. Abraça realmente a Bolsonaro desde o início da campanha, o cenário é outro. Porque quem tentou se abraçar foi João Henrique. Que dizia que era o candidato. Aquilo ali foi vergonhoso, porque ele se humilhou, né? Correu atrás de Bolsonaro e Bolsonaro nem tchum pra ele. Nem tchum. O PSL não queria o João Henrique. Essa aliança do PRTB com como o Vitor falou, se Bolsonaro se abraçasse, se Zé Ronaldo se abraçasse com o Bolsonaro na mesma intensidade que os deputados da base de Assemineto fizeram, no interior mesmo, ninguém fazia campanha para Alckmin. O Santinho não tinha. Não tinha. Todo mundo foi da onda Bolsonaro bem lá atrás. Essa decisão de ACM Neto teve resultado diretamente na eleição dos deputados estaduais, né? E aí Bruno que é setorista da Assembleia, acompanhou esse momento. A bancada foi eleita com 21 deputados, passou para 19. Até o início, né, dessa legislatura, não, até o início desse ano. A bancada tinha 21 deputados, perdeu um com Samuel Júnior, que na época da janela partidária foi para o PDT, foi para a base do governo. Samuel Júnior, que já era quase um deputado da base do governo, ali só formalizou isso, né, porque quando tinha CPI para assinar mesmo requerimento, ele nunca assinava. Depois da eleição, quando houve aí a derrota de Zé Ronaldo, Carlos Geilson também sai da base, né? Continua no PSDB porque não tinha como mudar de partido ali porque o período da janela tinha passado, mas sai da base e sai da oposição e vai para a base do governador Rui Costa. Então, hoje, a bancada tem atualmente 19 deputados, mas chega no ano que vem com 18, né? Começou esse ano com 21, elegeram 18, perdem 3 e com possibilidade ainda de perder mais um, que é o pastor Tom, que pode ir para a base governista, está aí negociando com partidos da base, provavelmente vai para o PP. Então, aí a bancada da oposição fica cada vez mais enfraquecida e dentro da Assembleia não tem margem de manobra para nada, porque se você quer abrir uma CPI, você precisa de 21 assinaturas, a bancada só tem 17. Eles não vão conseguir 4 assinaturas dentro da bancada governista. Se é para apresentar alguma emenda para uma proposta de emenda constitucional, eles precisam de 21 assinaturas, não tem também. Então fica com essa atuação bastante fragilizada. O engraçado era que
as Madames Beatriz, né? Quem gostava de falar de Madame Beatriz era João Santana. Meio que evidente. Uma figura também dessa campanha. Foi o Daciolo da gente. Quase. Foi assim, aí... Inclusive, encasquetou que meu nome era Rock. Toda entrevista que ele ia dar, eu era Rock, João Santana. Começava assim, não, neto candidato, vamos fazer de 25 a 28. E aí, quando tiver no governo, a gente vira e consegue ter maioria. Aí, não, a gente vai fazer 23. A gente vai fazer 21. Vamos ficar com a mesma. E aí, quando o Neto desistiu de ser candidato, aí, meu irmão, todo mundo botou a mão na cabeça. A gente viu deputados... Chegou a falar, inclusive, de 16, 14, 16 a gente falava 13, 14, os mais pessimistas. Quando a campanha começou, embalou, e veio o Rui de lá pra cá com a chapa, com essa história de Rui Correria. A campanha realmente embalou no interior do estado, embalou bem. E você viu a queda da bancada de oposição, o aumento da bancada governista. Até porque ele cooptou gente também, né? Levou o Júnior Muniz com ele e o pastor Tom é ótimo, o Tum, do PSC. O PSC é um partido de oposição, mas liberou para que o Tum fosse para a base governista, então ele aumentou ainda, né, a bancada, tem a possibilidade de levar Tom também e ficar ali com 45, 46 deputados. E Rui aqui venceu de cabo a rabo. Bancada deputado federal, bancada deputado estadual. Emplacou o Coronel, que era uma dúvida. A gente teve a briga para a vaga a segunda vaga do Senado. Uma novela. Lídice da Mata era todos os ingredientes. Coronel era o outro protagonista novela dessa história. Era mexicana. Aí você tinha João Leão, que falava ali um nome ou outro, mas João Leão não queria nada disso. João Leão queria que o PSD se acomodasse para colher os louros depois na eleição da presidência da Assembleia, como assim fez. Como assim ele fez. Agora. E Coronel, nas pesquisas, veio o fator Irmão Lázaro. Que era o nome da chapa, teve uma briga também com o Jutaí. E era o nome, né? Eu acho que o único nome da chapa do prefeito ACM Neto com possibilidade de ganhar e que não ganhou. Sobre o Irmão Lázaro, tem um detalhe. Ele deu uma entrevista na Itapuã FM, no Se Liga Bocão, depois da desistência de Neto concorrer. E ele falou assim, rapaz, aquilo foi a mão de Deus. Porque... foi o que me possibilitou participar. Porque na composição, na cabeça dele, seria Neto, e as vagas para o Senado seriam de Zé Ronaldo e Jutaí. Quando o Zé Ronaldo precisa assumir... né? Provavelmente na vice. Isso. Como o Zé Ronaldo precisou ir para a cabeça de chapa, abriu espaço para ele. E ele ficou rindo na cara do perigo. Esse era o grupo todo arrasado, e ele foi a mão de Deus, sabe? E ele ficou... E ele foi o que teve a melhor performance. Que o olho cresce, né? E eu lembro assim, essa perspectiva de Irmão Lázaro, de vitória, aí preocupava Jutaí. Por quê? Quem votava em Irmão Lázaro não necessariamente votava no governador do estado. E aí queriam que Lázaro fosse o vice, para ter o voto atrelado a Zé Ronaldo. Não queria que ele ficasse solto o Senado, porque não é obrigatório você votar no senador, que é você vota separado. E aí a novela toda em Lázaro foi em torno disso. E nas pesquisas, Lázaro surgia na frente de Coronel. Coronel foi o que teve maior crescimento no Senado durante essa campanha. Terminou muito próximo de Wagner. Muito próximo. Impressionou isso. Foi. Perigou. Na hora, né? Perigou no meio da campanha, mas aí veio com aquela história. Precisou mudar a estratégia durante do voto casado. Exatamente. A mesma que foi utilizada. Abriu mão de fazer campanha, abriu mão de fazer campanha também, né? Então puxou bem, e o Coronel tá aí eleito senador e ainda querendo ser presidente do Senado Federal. Pois é, ainda tem isso, né? Vamos levar, isso é para o próximo programa. Agora você está falando dessa composição da chapa, que foi bem discutida também, que impactou na presidência da Assembleia, porque já na formação da chapa, já se colocava ali, como Rui Costa, né, não colocou Lídice da Mata, que seria aí uma possível candidata ao Senado, já que ela era senadora, teve toda aquela bagunça lá, mas que condicionou a presidência da Assembleia, né? Então a gente comentou muito, né, que o PSB, então já que abriu mão do PSB na chapa, o PSB que vai ter a presidência da Assembleia Legislativa na briga com o PSD. E, como todos nós acompanhamos, é o PP que está na presidência da Assembleia. Que teve até a briga, porque assim, você já tinha Leão acomodado, né, como vice.
chegaram até a comentar o Leão senador, mas ele mesmo tinha dito que não queria. Ele queria ficar perto de Rui. Ficar perto de, como é o nome de Tereza, né? Acho que é Tereza, né? A esposa dele, acho que é o nome que ele fala sempre, queria estar perto da mulher e tal. E aí você teve Alex Lima, PSB, que poderia ser ungido porque estava no partido de Lídice e também alguém muito próximo a Rui. Você teve Rosenberg. Isso se Lídice não fosse candidata. Não fosse candidata, né? Surgiu também que ela poderia ser candidata a deputada estadual, né? Para se tornar presidente. Você teve Rosenberg, do PT, que o que a gente percebia era o seguinte, não era porque era Rosenberg o candidato que ele não chegaria à presidência. Era qualquer um que fosse do PT candidato ali, ia ter dificuldade de chegar na presidência. Então, assim, não era a figura de Rosenberg em si, era o partido. A base aliada não iria aceitar que o governo do Estado estivesse na mão do PT e que tivesse uma presidência da Assembleia. Aí você tinha o PSD, que já tinha a eleição, já tinha coronel lá sentado na cadeira, tentava se viabilizar, e a base também falava assim, ó, já conseguiu a cadeira do Senado, que foi uma briga, ainda quer de novo. Aí veio o Nelson Leal, ali no PP, já tinha tentado ensaiar uma sucessão a Marcelo Nilo. Na eleição passada não conseguiu, chegou a se filiar no Traiu o Nilo para apoiar o coronel, né? Solta os cachorros em cima do Nelson Leal, que a gente viu até hoje. Ele levou pro coração, né? Nilo sempre leva. Ele leva o coração. Nilo até, isso acho que é a mágoa mais longa que eu já vi, assim. Um negócio que não sara. Sarou para votar em Jutaí, para não votar em Coronel, que tava brigado também. Aí, depois de um acordo, que a gente vai ver como é que vai ser o desenrolar disso no ano que vem, se vai ser pacificado dessa forma mesmo como foi noticiado, Nelson Leal, presidente da Assembleia Legislativa pelos próximos 2 anos. Exato, em parceria com o PSD, que seguirá com Adolfo. E o que eu acho que vai ser mais engraçado de acompanhar é essa transição. Se realmente vai ser pacificado Adolfo Menezes como candidato, como presidente em 2021. Porque tinha um acordo daqui para lá muita água. No lugar de coronel fosse alguém do PP. Contando demais. Contar demais. A política está se mudando muito. Agora tem um detalhe, que essa composição toda aí, o governador Rui Costa participou, né, para colocar tudo no seu devido lugar. Mas se a gente pensar, o fato dele estimular também, né, que o PP tem a vez agora na presidência da Assembleia, é porque em 2022, no caso dele sair como de governador para tentar o Senado, o João Leão assume o governo da Bahia. Sim. Então, se ele não dá ao PP agora e ao PSD depois, no segundo biênio aconteceria do PP na linha ter o governo e ter a presidência da Assembleia. Então, foi a forma que ele encontrou para, vamos arrumar isso aqui, porque ele saindo para o Senado, né, um cenário que a gente desenha para 2022, ele não daria plenos poderes ao PP. Porque o Senado de 2022, que é o que, por exemplo, aconteceu em Aracaju, ou em Sergipe, em outros lugares, é do governador que já foi reeleito e ser candidato a senador. E aí tem que renunciar o cargo de governador. E no caso é um candidato só em 2022, né? Isso. Que aí, no caso, em 2022 é a sucessão de Otto Alencar. Isso. Que Otto, inclusive, pode ser trocar de cargo e ser o candidato a governador do estado. Só queria justamente pegando esse gancho aí, porque agora com essa nova lei eleitoral, os partidos serão obrigados a lançar a candidatura própria. Então eu quero ver como é que vai ser o papel do PP e do PSD em 2022, com o Rui, com o PT, porque a gente sabe, né, que quanto mais passam os governos, né, mais o partido fica exaurido, né, a população vai se cansando e tal, isso é normal em qualquer governo, né, independente de esquerda ou de direita. Então, o Rui Costa, né, inclusive depois dessa aprovação aí do pacotaço aí, né, tá sendo muito criticado, não sei como é que ele vai chegar lá em 2022. Se ele não tiver força, eu quero saber qual vai ser o papel do PP e do PSD, se eles vão se unir, se eles vão ficar separados, como é que vai ser aí? Eu acho que e essa foi a última eleição com coligação. Exatamente. Isso ainda é proporcional. A partir de 2020, a gente já vai ver aí o partido cada um por si, Deus por todos. Essa ideia de grupo, do time unido, que Rui Costa defende muito, não vai acontecer em 2020, porque todo mundo precisa lançar um candidato a prefeito para sobrevivência, né? Para poder conseguir eleger vereadores e eleger prefeitos agora para viabilizar a eleição de deputados federais em 2022. A gente sabe como funciona a máquina, né? Só um outro ponto que a gente vai colocar aqui, que marcou também a Assembleia Legislativa esse ano,
na verdade 2, que foi um incêndio na Assembleia, que foi em 28 de julho, né, que comprometeu... Que comprometeu muito aí as contas da Assembleia, né? Além da estrutura, né? As contas da Assembleia. Exato. Até a hoje... Juliana estava de plantão, já foi lá fazer a cobertura em loco. E a gente aqui na redação foi uma correria nesse dia. Fazendo pesquisa, né? E a gente descobriu que tiveram outros incêndios, né? Uma coisa até interessante a ser investigada, né? Por que tem tanto incêndio no CAB? Já um sal grosso, um negócio assim, né? Aproveita esse período de final de ano, né? E o que eu soube é que... Justiça também. Já secretarias no da Secretaria de Educação. E o que eu soube é que dificilmente, quando você vai pedir, você vai pesquisar pelos laudos dos incêndios nos prédios, dificilmente esses laudos são divulgados. Então, por que essa iniciativa aí, né, de tentar... E foi a votação, né, do pacote, como o Henrique falou, do pacote, que a gente colocou como pacotaço de Rui. Aí muitos falando que era o pacote da maldade. A oposição e a base se segurando também para não dizer. Exatamente, Porque assim, o que mais a gente viu foi deputado da base pelos corredores com a mão na cabeça, assim, como é que eu vou votar isso? E agora? Gente constrangida. E pela primeira vez, uma informação, uma análise que Cíntia Kelly fez bastante interessante na Itapuã FM, no Se Liga Bocão. Pela primeira vez, depois de longos 12 anos, você viu os sindicatos se unirem para ir contra o PT e o governador Rui Costa. Que até então, todo mundo ficava na sua. E agora foram para cima. Era Rui Oliveira da PLB. Bastante incisivo. Simpojúri foi para cima também. Policiais civis, todo mundo foi para cima. Falando em estelionato eleitoral, né? Então foi colocado isso. E ainda, o mais marcante disso tudo, que foi o episódio da invasão no plenário da Assembleia, né? Isso aí que... Aquelas imagens ali marcantes de todo mundo acampando no plenário, né? A porta de vidro que foi quebrada como dizem lá, com a ajuda do deputado Prisco, que teria forçado a porta e ajudado a quebrar também. Lá na noite lá da invasão e tudo mais. E no dia seguinte, né, a votação, como o pessoal da oposição disse, né, nos porões da Assembleia, no auditório, Luciano Ribeiro... Adolfo também falou isso. Adolfo também, né? Nos porões da Assembleia, né, a Assembleia fechada, né, para a entrada das pessoas, dos sindicalistas, uma medida bastante controversa, né, foi muito questionado isso aí, né, já que a Assembleia é chamada de Casa do Povo, porque é que as pessoas não puderam ter acesso à votação, um esquema de segurança enorme do lado de fora, a imprensa foi barrada no início, ônibus do batalhão de choque, da polícia, um esquema de segurança bastante reforçado e uma votação feita às pressas. A oposição deixou o plenário e aí se passou realmente o rolo compressor na votação, a votação que aconteceu de forma muito rápida e que os deputados nem sabiam que estavam votando, porque o próprio coronel, quando a gente questionou quais foram as emendas que foram feitas ao projeto da reforma administrativa, ele disse: sinceramente eu não sei, porque naquela hora da correria voltou tudo tão rápido, então gente que estava voltando ali sem nem saber o que estava acontecendo. E esse final de ano, dá para se ver aí como será o ano que vem, né? Porque com uma base tão grande aí, o governador não vai ter problemas nenhum de aprovar outros projetos. Teve o negócio da gratificação dos professores também. Vamos ver como que ele vai acomodar essa base toda no secretariado. A estrutura que ele tem que estar enxugando, porque está vindo aí turbilhão pela frente, situação fiscal do Estado não é fácil. É preciso, sim, ter uma reforma, de fato. Mas até que ponto Rui vai segurar essa onda, porque ele não tem mais o governo federal a seu favor. Ele teve ainda 2 anos aí de Dilma Rousseff, que conseguiu canalizar muita obra e muito recurso para a Bahia quanto pôde. No governo Michel Temer teve como principais interlocutores João Leão e Otto Alencar do PSD, que tem uma inserção boa ali. Tinha Kassab, né? Lá no Tinha Kassab e João Leão com aquela história de bonitão para cá, bonitão para lá, com o ministro da Saúde, principalmente. Mas ainda assim precisou ir à justiça para garantir empréstimo. Sim. E são justamente eles que vão cobrar a fatura agora. Yes. A partir de 2000. Já estão cobrando a fatura, né? Bom, falando em Câmara de Salvador, né? Henrique Brinco, setorista, Vitor Pinto também está lá. Sempre. Eu acho que a Câmara meio que
que girou em torno... Faz o merchan do programa aí. Estou à frente da Rádio Câmara. A gente faz essa dupla. Eu acho que a Câmara esse ano girou muito em torno da eleição, né, para a presidência. Né? Não, para a presidência também em torno sim, porque teve muito candidato, vereador candidato. E assim, eu acho que a eleição de Geraldinho, né, que surpreendeu todo mundo, o Geraldinho foi eleito, né, por unanimidade, né, ele começou a anunciar, ele começou com 12 votos, né, anunciando, e aí o pessoal em 2 dias ele foi juntando, exatamente. Foi justamente no retorno dele. No retorno dele da secretaria. E o que foi copiado por Nelson Leal. A gente também conseguiu. E as notícias que chegavam antes dessa votação era que o Geraldo Júnior, ele tinha uma resistência do ACM Neto, né, a informação que circulava. Se é verdade, se não é, a gente não sabe. E aí, eu acho também que, aí já uma visão, assim, eu acho que a desistência do ACM Neto refletiu justamente na eleição do Geraldinho, né? A oposição já estava fechada com o Geraldinho, porque enxergava o Geraldinho um pouco mais distante do ACM Neto, né? Então já havia uma possibilidade de se destacar mais. Ao contrário de Kiki, né? Que era o candidato de bem alinhado, e de João Roma. O Kikiko, né? Ele tinha... Eu acho que ele dormiu no ponto, assim. É porque ele tinha... Será que ele confiou demais na articulação de Bruno Reis? Eu acho que teve um pouco disso, não sei. Eu fiquei com essa impressão. Mas mesmo com o cenário, né? Ele continuou confiando. Eu acho que não deu tempo reagir. Não deu tempo a reação. Porque ele assim, eu conversei... Durante o período, eu sempre estava ligando para todo mundo, né? E aí ele falava, vamos esperar o prefeito se manifestar. Só que o Geraldinho estava anunciando os votos. Internamente você tinha um grupinho ali de uma articulação pró-Kiki. Mas aí, quando o Geraldo Júnior retorna da secretaria e destampa logo aquele apoio de 12, acho que foram 12 de uma vez só. Foi, já começou muito. E aí já começou. Aí daquilo dali já... esses da base. Esses da base governista. Muitos desses 12 já tinham anunciado apoio a Kiki. E outra, não sei se vocês pararam para analisar a primeira foto dos apoiadores de Geraldinho. Mais da metade foram candidatos a deputados que não ganharam a eleição. Não ganharam a eleição. Foi um revide. Eu acho que foi meio que assim... Palácio Tomé de Souza. Foi um desautorizar, né? Desautorizando o ACM Neto, né? Você tem o seu... Mas Geraldinho disse que recebeu as bênçãos do prefeito. O que a gente... não é isso. Ele disse que teve a bênção do prefeito. Ele reforçou muito assim, que ele tinha um aval do prefeito ACM Neto. Mas todo mundo tinha. Neto se reuniu com ele no final, né? Para poder, acho que, apaziguar ali. O ACM Neto, ele tá fragilizado. Então, assim, eu acho que ele se viu meio que sem saída. O Geraldo Júnior já estava se articulando há muito tempo. Já tinha o apoio da oposição, já tinha vários votos já. Ele apresentou o prefeito meio que não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, né? Ou ele fazia esse gesto por Geraldinho, ou ele poderia rachar ainda mais o grupo político. E outra, depois de uma eleição feita, eleito, se reúne com o governador Rui Costa. Exatamente. Eu não vi Paulo Câmara fazer isso, eu não vi... Porque eu já acompanhei mais Câmara de cobertura, acho que 5 ou 6 anos de Paulo Câmara pra cá, basicamente. Eu não vi Paulo Câmara se reunir de governador de porta fechada com o governador. Não vi Léo Prates fazer isso, se encontrava em eventos, cerimônia e tal, mas agora Geraldinho, no caso... um vereador da base do prefeito ACM Neto, eleito presidente da Câmara, e se reúne com o governador Rui Costa, e o governador, depois, em entrevista pra gente na Itapuã FM, dizer que discutia projetos para Salvador, e tome-lhe projeto de VLT, projeto de reforma de não sei o que lá, nanana. Coisas que um prefeito discutiria. Aí o prefeito dizer depois que é a intriga da gente, ele que ficou intrigado com essa coisa. Ali foi um recado. Ali foi um recado dado. Não, e o Geraldo Júnior, na entrevista, acho que foi você que fizemos, né, com o Geraldo aqui, ele meio que deixou no ar aí que ele vai tentar sim ser candidato em 2020. Eu ia tocar nesse assunto. Com apoio de ACM Neto ou não? Ou não. A gente não citou o Cláudio Tinoco, né, gente? Que era também candidato a presidente. Ele sim era o nome do ACM Neto. É porque a gente já foi logo no afunilamento. Mas Tinoco, ele tinha um acordo com o Geraldinho desde o início, que era
se Geraldinho ele conseguisse viabilizar a candidatura dele, ele abriria a mão para Geraldinho. Só que Geraldinho conseguiu viabilizar a candidatura dele tão cedo que o apoio de Tinoco ali, naquele momento, nem era necessário, né? Não seria nem decisivo. Agora, só um detalhe, a gente está falando de Geraldo, assim, não foi tão em cima da hora que ele conseguiu esses votos, porque ele coordenou a campanha de Paulo Câmara, ele foi o coordenador da campanha de Léo Prates. Então, internamente, ele já tinha o histórico de 2 eleições como coordenador. Então, eu acho que todo mundo também estava no período das eleições presidenciais, estava todo mundo distraído. Lembrando, desculpa, só que era o candidato de Léo Prates também. Era uma pessoa mais próxima. Tanto que apoiou Léo Prates para deputado estadual. E só para destacar que da eleição agora, a gente teve a eleição de Igor Canário, deputado federal, a eleição de Paulo Câmara para deputado estadual, a eleição de Léo Prates e de Hilton Coelho, que Marcos Mendes foi o que mais saiu no lucro nessa eleição. Foi candidato a governador, perdeu, mas ganhou agora a cadeira de vereador por 2 anos, porque ele é o suplente de Hilton Coelho, que toma posse ano que vem como deputado estadual. Mal-humorado, né? Que o Marcos Mendes, ele sempre ele tinha um carisma assim, né? Meio controverso, assim. Ele veio aqui no programa e tal. Mas eu acho que ele vai ser uma liderança importante lá. Eu acho que precisava mudar. Eu acho que o Hilton, ele tem um posicionamento dele, né? Um pouco, né, histriônico e tal. Eu quero ver o Marcos Mendes se posicionando. É diferente, são totalmente diferentes os perfis, né? São bastante... Hilton faz o protesto e tudo, mas Hilton é mais comedido. Eu acho que Marcos Mendes vai mais para discussão mesmo, de movimentação. Os perfis são diferentes. Pra se argumentar, né? E agora o pessoal consegue ter uma certa musculatura. O pessoal agora tem um gabinete, tem uma estrutura de mandato de deputado estadual, por 4 anos aí agora pela frente, e vai ter agora também uma estrutura de Câmara de Vereadores. O pessoal começa a engatinhar, assim, tá indo engatinhando, tá aos pouquinhos... em comparação ao pessoal do Sudeste, por exemplo, que é totalmente mais articulado, mas tem uma capilaridade. Eu acho que essa nova lei aí vai forçar o voto ideológico. Então, eu acho que o pessoal tende a crescer muito nas próximas votações, nas próximas eleições. Né? Temos mais aí nesse cardápio, Juliana. Aqui ainda liderança de oposição, né? Foi uma briga, inclusive, há poucos instantes antes da gravação, né? Tá uma briga danada aí, porque o Sidninho foi eleito, né, líder de oposição. Havia um acordo... Até tirar uma dúvida com vocês em relação a isso, porque eu não acompanhei muito. Parece que 3 vereadores não assinaram, né? Exatamente. Eu conversei com o Trindade, né? Eu conversando muito com o Trindade, com a Ladilce. O Trindade estava na expectativa, estava tentando segurar essa votação, porque assim, existia o acordo, né, do Podemos ser o próximo partido do rodízio a ocupar a liderança de oposição. Esse acordo foi selado quando Marta foi eleita. Sim. Né? Só que aí restava a dúvida de quem seria isso aí. O Trindade estava nessa expectativa. Nas conversas que eu tive com ele, ele dava a entender que ele queria colocar o nome dele. Né? Que ele queria voltar, né, à liderança de oposição. Que ele disse que não foi consultado por ninguém do partido, né, que foi uma decisão à revelia, que a bancada de oposição não consultou e até momentos antes da gravação realmente ele não foi consultado, né, o que parece. E o Trindade também está na expectativa, né, de ter alguma articulação do governador Rui Costa, porque ele é extremamente ligado ao governador e a informação de off que a gente tem dos corredores, é que ele estava na expectativa dessa reforma administrativa que o Rui está para anunciar algo, um cargo de 2º escalão, um cargo de 1º escalão, e ser alguma peça que o governador queira movimentar para 2020. Então, estava segurando para, se caso não caísse algo a nível de Estado, seguraria a liderança de oposição na Câmara. Ela disse que queria também o cargo, o presidente municipal do PCdoB, que eu esqueci o nome agora, deu declaração aqui no Bocão News dizendo que queria que o PCdoB, né, lançasse uma candidatura, né, para a liderança de oposição. Aí esse nome seria da Ladilce. Eu conversei com a vereadora Ladilce, ela disse que ela foi tolhida de escolher, né, a liderança de oposição, que ela não votou porque ela estava num outro evento, né, eles fizeram a reunião, a revelia, e Silvio Humberto, a Ladilce e o Trindade não assinaram, não referendaram. Então foi uma escolha por maioria, que não é comum. Everaldo Augusto. Everaldo Augusto, presidente municipal do PCdoB. Então foi uma decisão, a eleição do Sidninho foi uma eleição por maioria, que não é comum, né, na oposição.
né? E houve esse racha aí, né, no grupo. Então, eu quero saber se realmente a oposição vai continuar unida em 2019. Só um adendo da Câmara, a instalação da Rádio Câmara 105.3. E na vinda, uma proeza que Léo Prates conseguiu, trazer Rodrigo Maia a Salvador para a inauguração da Rádio Câmara, que é o segundo na linha sucessória, é um vice-presidente, pode-se assim dizer, segundo na linha sucessória, e que antes de ir para a inauguração na Rádio Câmara, foi bater na porta do governador Rui Costa, para tentar se viabilizar, o excelentíssimo governador, para tentar se viabilizar, conseguir arrebanhar votos petistas e de governistas ligados a Rui, para a reeleição à presidência da Câmara de Deputados, que vai render bastante essa articulação agora nesse mês de janeiro. E o Elmar Nascimento, logo depois... Líder do DEM agora. Líder do DEM. Ele já deu declarações de que o PCdoB e o PT estão junto com o Rodrigo Maia. Então, o Rodrigo Maia... Parece que surgiu efeito, né? E o que veio dessa reunião também, né, das informações de bastidores que vieram dessa reunião, dão conta de que realmente estavam, acho que 2 deputados do PCdoB, Daniel Almeida e Alice Portugal, nessa reunião, e eles mostraram inclinação a realmente fechar apoio com Rodrigo Maia. Bom, nos próximos capítulos. E só para pontuar rapidinho os projetos, né? O projeto do Uber, né? Da regulamentação do Uber, que foi uma celeuma aí, uma discussão, projeto polêmico. A prefeitura enviou um projeto para a Câmara, né? Para limitar o número de veículos e cobrar taxas em cima de viagens, né? É claro que os uberistas não concordaram com isso, a bancada também, né, mais alinhada aí à direita, né, capitaneada aí pelo Alexandre Aleluia, né, Lorena Brandão, né, chiaram. Aí na Comissão de Constituição e Justiça o projeto está parado, né, a relatora é a Lorena Brandão tirou todos esses artigos aí da prefeitura, então o projeto está praticamente... Né, desconfigurado, da forma que foi original. Exatamente. Aí ficou para 2019. Afrontosa ela, né? É porque ela é ligada a Neto e mesmo assim chegou lá e mexeu no projeto todo. Né? E o Alexandre Aleluia, que vai ser o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, já disse que é possível que se discuta aí um projeto alternativo para regulamentar os táxis, né? Para flexibilizar os táxis, né, para tornar mais competitivo, né, porque hoje não é competitivo. Os taxistas realmente eles pagam muitas taxas, né, tem uma fiscalização fortíssima em cima deles, né, que não torna o valor final competitivo com o do Uber. E teve um outro projeto também, que foi o projeto do Pé na Escola, né, que visa, né, a prefeitura fazer convênios com escolas particulares, né, para levar, né, alunos de escolas públicas, né, para instituições privadas, né, um projeto, na verdade, que já tinha sido apresentado pelo Alexandre Aleluia, né, que é esse modelo Charter School. O Alexandre Aleluia até chiou depois, não né, recebeu os louros. Que não recebeu os créditos, né, do projeto. Foi um projeto que foi aprovado e aí, a partir do ano que vem, já começa a ser implantado pela prefeitura. Que ano, né, gente? Que ano. Foi pesado aí, mas 2019 já está aí batendo na porta. Então, a gente tem um novo governo federal, mantemos o governo estadual e temos já uma discussão da Prefeitura de Salvador, né? Então, acho que o ano de 2019, a Semineto vai tentar se renascer, né? De como liderança política aqui em Salvador. Também temos que ver como é que ele vai se posicionar em relação ao governo federal. Então, é tudo muito incerto ainda. Foi um grande derrotado, acho que o que está mais... Cabo da Ciolo teve mais votos que Geraldo Alckmin dentro de Salvador. Pois é. Verdade. Glória acho que o que está mais bem encaminhado aí é o governador Rui Costa, que já está fazendo suas articulações. A gente não pode esquecer do encontro épico de Pastor Sargento Isidório com o Cabo da Ciolo. Porque o Sargento Isidório era o da Ciolo baiano, né? Todo mundo dizia. E aí, Isidório, que inclusive a gente não pincelou, deputado federal mais votado do Estado, e emplacou o filho também como o mais votado do Estado. E pode voltar como candidato a prefeito de Salvador mais uma vez. O doido, agora é a vez do doido. Agora é a vez do dois, né? Tentar ver se consegue. E uma coisa que eu achei só engraçada, porque nessa última sessão da Assembleia que teve, Isidório voltou a levar o botijão de gás para o plenário. Que ele não levava. Que ele há muito tempo não levava. E eu fiquei me perguntando isso. Se ele vai levar o botijão de gás com a Bíblia, são cenas também dos próximos capítulos. Já pensou se ele aparece lá na posse com esse botijão de gás, essa Bíblia? Não tenha dúvida. Gente,
muito obrigada. Um detalhe, antes de... o Boca News vai cobrir a vossa em Brasília. Tem gente aqui que está de malas prontas. Estaremos lá no dia 1º. Tamires Machado e Henrique Brinco farão uma cobertura presidencial. Então acompanhe tudo no bocanews.com.br. O único site, inclusive, que vai cobrir, né? Pelo que eu estou sabendo aí, né? O único veículo baiano que vai cobrir, né? A gente vai tentar trazer aí os bastidores exclusivos. Inclusive, o Boca News terá novidades, viu, gente? Nos próximos dias aí, vamos anunciar. Deixa eu contar. Não, deixa eu pular. Deixa. Bota uma música de suspense na edição, viu, gente? Fica agora ligadinho no site que vocês vão ver as novidades. News, muito obrigada. Parabéns pela cobertura, né, de vocês no site Bocão News. Agradecer também a todo mundo que acompanhou durante todo esse ano, acompanhou o site, acompanhou aqui o programa também. Nós trouxemos... Acompanhou a gente também no Se Liga Bocão na Itapuã FM. Bem lembrado. Então, obrigada pela participação também. Nós tivemos visualizações recordes, né, de entrevistas com pessoas que vieram aqui para Salvador e a gente conseguiu trazer aqui para nós exclusivas e com recordes de visualizações. Então, obrigada pela audiência. Continue acompanhando o bocãonews.com.br no ano que vem também. Obrigada. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Eu queria dizer que eu estou muito feliz. Eu estou há 6 meses aqui no site. É a empresa mais feliz onde eu já trabalhei até hoje. Obrigado especialmente ao Vitor e Júlia, né, por todo o carinho e apoio. Né? E bem-vindo também, Bruno, né, que chegou agora. Obrigado. Estou me ambientando, mas sendo muito bem acolhido. Obrigado. O meio aqui é a velha guarda. O meio aqui é a velha guarda. Não vamos falar disso, não. A nova política e a velha política. Obrigada, viu, gente? Até o ano que vem. Até. Natal e Ano Novo. Tchau. Tchau.